Economês em bom português. Vamos chegar. Fala pessoal, hoje foi o dia do anúncio, né? Tão esperado anúncio das primeiras medidas na área econômica do governo interino. Então o Michel Temer e o seu ministro Henrique Meirelles foram lá anunciar para o Brasil o que vai ser feito na área fiscal. Algumas coisas a gente assina embaixo 100%, outras coisas ficaram um pouco mais nebulosas. Então a gente quer deixar claro aqui o que ainda falta discutir e o que a gente achou que foi já na direção correta. Então o espírito da coisa foi na direção, não diria nem correta, na direção absolutamente necessária nesse momento, que é frear o crescimento dos gastos do governo em termos reais. O governo vem crescendo, os gastos vêm crescendo acima da inflação, como bem lembrou o ministro, 6% acima da inflação nos últimos 20 anos. É uma coisa que, obviamente, é insustentável. Então, o pano de fundo, a ideia geral do anúncio de hoje foi isso. Olha, então a proposta que está sendo feita não pode mais crescer nessa velocidade, né? A nova proposta é que, a partir de 2017, os gastos do governo têm um teto para crescimento. Pode crescer menos que o teto, mas não pode crescer mais, né, do que a inflação do ano anterior. Grosso modo, a gente acha que é uma medida interessante, porque ela é muito simples de comunicar. Olha, teve a inflação, não pode crescer mais do que a inflação, né? Ela atinge no longo prazo o objetivo que a gente quer, que é diminuir o peso, né, do gasto público na economia brasileira, que ele é muito grande hoje. Como que vai diminuir se você vai reajustar com a inflação? Ora, se a economia cresce em termos reais ao longo do tempo, e as despesas do governo, ainda que pouco, e as despesas do governo são reindexadas pela inflação, né? Então, a despesa do governo só cresce o que foi a inflação para manter o poder de compra, digamos assim, daquelas despesas, mas a economia está crescendo em termos reais, né? A economia está ficando mais produtiva, produzindo mais bens em termos reais, ou seja, já descontado a inflação. A dívida, o gasto do governo, a participação do governo na economia como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto Nacional, ela diminui, né? Porque uma despesa só cresce a inflação enquanto o PIB cresce em termos reais, ou seja, cresce acima da inflação. Então você vai equacionando a posição fiscal vagarosamente ao longo do tempo de uma maneira razoavelmente suave. Então, em linhas gerais, a gente gosta. Mas o que faltou muito aí foi definir, porque não adianta definir que mudanças vão acontecer, né? Em termos práticos, e que regras que a gente vai mexer, que regras que o governo vai alterar para fazer com que esse teto seja respeitado. Não adianta eu falar, olha, tem um teto para o gasto se a despesa de saúde está vinculada, a despesa de educação está vinculada, a despesa de previdência cresce com o salário mínimo. Você tem todos esses mecanismos que vão, né, meio que automaticamente aumentando o gasto do governo acima da inflação, a gente precisa mexer no mecanismo. Se não for feito isso, se não mexer no mecanismo, o anúncio do teto é um anúncio que não é muito crível. Então, hoje o que a gente viu foi o anúncio do teto. Mais importante do que o anúncio do teto, que ficou faltando, e a gente até entende, o governo acabou de assumir, né, o pessoal da equipe econômica acabou de chegar em Brasília, é anunciar as medidas, certo? Por onde? Qual é a proposta do governo para esse teto não ser de fato, né, ultrapassado? Para as despesas ficarem aí mais reguladas e crescerem, como eles anunciaram, somente com a inflação do ano anterior. Isso já a partir de 2017. Eu quero ver um mecanismo. Faltou explicitar um mecanismo e isso é muito importante. Segundo ponto que foi colocado lá, o BNDES vai ter que devolver dinheiro para o Tesouro. Eu acho excelente. O BNDES ficou inchado, o BNDES ficou grande, o BNDES, como nós já falamos outras vezes, tira dinheiro da população para dar para a empresária taxa subsidiada. Não vemos qualquer sentido nesse tipo de atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Brasil. Então, uma das coisas que eles já anunciaram, o BNDES tem que devolver imediatamente o dinheiro para o Tesouro. Aí algumas pessoas perguntaram, isso daí não é só um tira daqui e põe ali, né? Não é só um rearranjar aqui das caixinhas que não muda nada? Em certa medida sim, em certa medida não. É verdade, sai do BNDES e vai para o governo federal, vai para o Tesouro Nacional. Até aí é só uma mudancinha de lugar. Mas o ponto todo é que o dinheiro, o custo de oportunidade do dinheiro, ou seja, quanto esse dinheiro rende, quanto esse dinheiro vale para o Tesouro, é mais de quanto o BNDES faz esse dinheiro render, entende? Então, assim, você tem R$100 lá, o BNDES que ele empreste a taxa de juros subsidiada, 6%. Aí ele vai receber 106 quando esse empréstimo for repago, supondo que o empréstimo é todo repago.
Se esse dinheiro 100 volta em vez de ficar disponível para o BNDES emprestar, ele volta para o Tesouro, quanto que é o retorno dessa operação? Olha, a dívida do Tesouro é a taxa de juros básica da economia, né, que hoje está em 14%. Então, em vez de você ganhar em cima desses R$100 aí, os 6% do empréstimo que é feito pelo BNDES, você vai ganhar o 14%, ou você vai deixar de pagar, né, que você vai abater a dívida, que é a mesma coisa que ganhar. Você vai ganhar 14% da outra ponta. Então é uma operação que faz todo sentido em termos financeiros, sim. Então essa daí, batemos palma 100% na direção correta. A outra medida que foi anunciada, então, além do teto, né, do BNDES, foi o Fundo Soberano. Acabar com esse negócio de Fundo Soberano. É um lugar lá que tem um dinheiro fora do Brasil, que rende uma taxa de juros muito baixa, não é muita grana, acho que uns 2 bilhões de reais. Você vai trazer esse dinheiro de volta para o Tesouro, porque qualquer dinheiro que entra para bater a dívida hoje, que está em 67%, 68% do PIB, é muito bem-vindo. Para resumir, tudo na direção correta, mas a parte principal, que é deixar explícito aonde que vai ser, onde que vão mexer, em que mecanismos, em que regras hoje estabelecidas o Brasil vai mexer, né? Ou pelo menos o Executivo vai mandar essa proposta para o Congresso, para poder tornar o tal do teto que eles anunciaram uma coisa crível. Isso ficou faltando, né? BNDES na direção correta, tirar recursos do BNDES para poder o governo economizar dinheiro, e espírito, de novo, na direção correta também, né? de ter menos o banco público fazendo crédito e mais banco privado fazendo crédito. E por fim, a coisa do Fundo Soberano, que obviamente não faz sentido nenhum deixar um dinheiro rendendo tão pouco assim. Eu iria mais longe, diria que a gente pode fazer isso, deveria fazer isso talvez com as reservas. A gente tem bastante reserva que rende uma taxa de juros muito baixa. Reserva você não pode usar para fazer gasto, nem deve usar para fazer gasto. Mas a gente pode, por exemplo, usar parte dessas reservas para recompra de dívida brasileira, né? Dívida do governo brasileiro no exterior, que paga uma taxa de juros mais alta do que as reservas remuneram. Então esse seria um outro mecanismo, um outro canal de medida que você pode fazer meio que imediatamente para ajudar na economia fiscal. É isso aí, pessoal. Espero que tenha deixado claro os pontos que a gente gostou, o que faltou, né, e o que faltou na divulgação hoje das novas medidas de política fiscal. E eu gostaria muito também que vocês continuassem mandando as perguntas aí para a gente a respeito das suas dúvidas e em particular, nesse caso aí, sobre o pacotinho fiscal que o governo anunciou. Obrigado, tchau. Tem que economizar.